bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques. PIB do Brasil é revisado para cima, enquanto de países desenvolvidos mostram piora. Conta de luz poderia estar mais barata. Um impasse entre União, estados e distribuidoras trava a medida que poderia reduzir o custo da energia elétrica. Nos destaques internacionais, contraofensiva ucraniana vem dando resultados. E a previsão é de que mais ajuda americana chegue a Kiev. E hoje será o primeiro dia de visitação pública ao caixão da Rainha Elizabeth II em Londres. 750 mil pessoas são esperadas. Tudo isso a partir de agora. O Boletim Focus desta semana trouxe a 12ª revisão consecutiva do mercado para o crescimento do PIB de 2022 e o movimento divergido observado nas maiores economias do mundo, segundo um levantamento do Banco Central. Vamos conferir. Os dados apresentados pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em agosto, foram baseados em levantamentos do Boletim Focus e em estimativas reunidas pela Bloomberg. E eles apontam que apenas a América Latina e o Brasil tiveram alta ao longo do ano no PIB projetado para 2022. E entre eles, as revisões para o PIB brasileiro acabaram inclusive sendo maiores que as feitas para a América Latina, de 1,7 ponto percentual ante 0,7, respectivamente. Já as previsões para a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pela zona do euro, pelos Estados Unidos, Japão, China e o conjunto de países emergentes e desenvolvidos neste mesmo mês de agosto são inferiores às de fevereiro deste ano. Por trás deste cenário, especialistas apontam uma combinação de fatores, como a eclosão da guerra na Ucrânia, uma piora de quadros inflacionários e surpresas com a economia brasileira. Poucos estados estão cumprindo a lei federal que diz que o ICMS não deve incidir sobre parte da tarifa. Com o descumprimento, a medida que pode reduzir a conta de luz está travada. O impasse entre a União, os estados e as distribuidoras de energia tem retardado a implementação de uma medida que poderia estar aliviando a conta de luz dos brasileiros. A alteração da base de cálculo do ICMS, que incide sobre a energia elétrica. A medida já foi aprovada pelo Congresso e faz parte da lei que firmou um teto de 18% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre energia elétrica e outros itens. O texto prevê que alguns dos componentes da tarifa de energia não entrem no cálculo do imposto estadual e foi aprovado com o apoio do governo federal em uma tentativa de reduzir o preço da energia elétrica. Mas a medida ainda não foi implementada na maioria dos estados e o consumidor continua pagando o valor sem o desconto. Apesar da lei federal estar em vigor desde o fim de junho, as distribuidoras afirmam que aguardam decretos estaduais regulamentando o novo cálculo do ICMS sobre a tarifa de energia. O preço da gasolina continua em queda e São Paulo é o estado onde ela é encontrada de forma mais barata. Vamos conferir os detalhes do levantamento da ANP com o repórter Dionísio Gonçalves. Os consumidores que param em um posto de gasolina estão tendo uma boa surpresa. Encontram o preço do litro 2,5% mais barato, segundo o levantamento feito pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. A média de preço no país é de R$ 5,04. Os dados são referentes ao período entre 4 e 10 de setembro. Isso representa 13 centavos a menos se comparado à semana anterior. Esta é a 11ª semana consecutiva de queda. Aqui no estado de São Paulo, é possível encontrar a gasolina mais barata do Brasil. Neste posto, é possível encontrar o litro a R$ 5,29. O assunto agora é o coronavírus. As médias de casos e mortes pela doença continuam em queda aqui no Brasil. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 104 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 685.002 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 10.420 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.544.377 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 57% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes
mortes chegou a 60 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 7.635 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 48% em relação a 2 semanas. Chegou a hora da previsão. Na região central do país, o calor e o tempo seco têm predominado. Um exemplo disso é o Distrito Federal, que tem registrado máximas acima dos 34 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a região está há 119 dias sem chuva e a umidade do ar por lá caiu para 11%. Já nas regiões sul, sudeste e em parte do nordeste, uma frente fria tem provocado chuva e também queda nas temperaturas. Vamos juntos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades. A gente começa falando de Brasília, no Distrito Federal, que tem registrado calorão. Hoje a máxima prevista por lá é de 33 graus, por isso, se você está na capital, é preciso ficar atento aos cuidados com a hidratação, principalmente. Na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a situação já é bem diferente. O dia amanheceu com chuva em diversos pontos e a previsão é de que o tempo fique assim o dia todo. A máxima para hoje em Dourados é de 20 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Por aqui o dia também começou bem instável e com chuva. Olha só, a gente tem imagens ao vivo agora aqui do centro da cidade. Como eu disse, tudo nublado. E a expectativa é de que o sol apareça ao longo do dia sim, mas ainda tem previsão de mais chuva a qualquer momento. Portanto, hoje é aquele dia clássico aqui de São Paulo. Chuva e tempo nublado. A máxima prevista para a capital paulista é de 23 graus. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o primeiro dia de visitação pública ao caixão da Rainha Elizabeth II em Londres. Nesses 4 dias de despedida, 750 mil pessoas são esperadas por lá. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. A contraofensiva ucraniana vem dando resultados. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, por enquanto 4.000 quilômetros quadrados foram retomados dos russos. E a previsão é de que em breve mais ajuda americana seja enviada a Kiev. O governo americano pretende enviar mais armas para a Ucrânia em breve, dentro do programa multibilionário dos Estados Unidos para apoiar as tropas de Kiev. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Eu acho que o que estamos vendo é certamente uma mudança de ímpeto pelas forças armadas ucranianas, particularmente no norte. Estamos falando sobre isso há alguns dias. Essa contraofensiva planejada há muito tempo. Na realidade, são 2 contraofensivas, Steve. Você tem uma no norte e outra no sul. Claramente temos observado de perto e os eventos no norte são mais dramáticos do que os eventos no sul. As vitórias do exército ucraniano na retomada de diversas localidades, principalmente na região de Kharkiv, também foi alvo de comentários pelo Pentágono. Não é surpresa para nós que eles tenham pressionado rapidamente, como fizeram. Eles também mostraram novamente uma notável capacidade de aproveitar oportunidades que se apresentam no campo de batalha, e a atual contraofensiva em Kharkiv não é exceção a isso. Acho que se alguém ficou surpreso apenas com base nos relatórios que vimos em termos de resposta militar russa, provavelmente foram os russos. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atualizou os números da contraofensiva. Até agora, medidas de estabilização foram concluídas em mais de 4.000 quilômetros quadrados, e medidas de estabilização ainda estão sendo implementadas aproximadamente no mesmo tamanho de território liberado. Os remanescentes de ocupantes e grupos de sabotagem estão sendo descobertos, colaboradores deles estão sendo detidos, toda a segurança está sendo restaurada. As forças ucranianas lançaram sua contraofensiva no início de setembro, aparentemente pegando o exército russo de surpresa. A retomada de territórios representa uma das maiores derrotas para a Rússia desde que suas tropas tiveram que deixar os arredores de Kiev no início da guerra, embora Moscou indique que, por enquanto, não pretende negociar uma paz. A inflação dos Estados Unidos voltou a desacelerar em agosto. O motivo foi a queda do preço da gasolina.
mas ainda assim permanece muito alta, principalmente devido aos alimentos. A inflação desacelerou em agosto a 8,3% na base anual, contra 8,5% de julho. Os preços sobem há 1 ano e meio nos Estados Unidos e afetam os bolsos das famílias. Após os dados desta terça-feira, o presidente Joe Biden estimou que é preciso mais tempo e determinação para controlar os preços, apesar de ter alcançado progressos, segundo ele. Biden, que fez da inflação sua prioridade econômica, atravessa 2 meses cruciais antes das eleições de meio mandato em novembro. Embora a inflação tenha desacelerado, os números vieram acima do esperado pelos analistas. O mercado voltou a apostar que o Banco Central americano vai aumentar com mais força os juros, o que é ruim para as bolsas. Os principais índices de ações em Nova York fecharam em forte queda nesta terça-feira. Hoje será o primeiro dia de visitação pública ao caixão da Rainha Elizabeth II em Londres. 750 mil pessoas são esperadas nesses 4 dias de despedida. O corpo de Elizabeth II chegou ontem à noite ao Palácio de Buckingham, em Londres, onde passou a noite. Uma multidão aplaudiu a chegada do caixão. E agora pela manhã, no horário brasileiro, ele será colocado em uma carruagem para ser levado até o Westminster Hall, um edifício medieval que faz parte do complexo de prédios do parlamento. O corpo da rainha será visitado durante 4 dias até o funeral, em 19 de setembro. São esperadas cerca de 750 mil pessoas e já há filas para as visitas. As ruas do centro de Londres serão fechadas para o tráfego e espera-se que grandes multidões se alinhem para assistir à procissão. E pela segunda vez em menos de uma semana de reinado, o rei Charles III demonstrou uma certa irritação com um objeto inesperado. E as imagens viralizaram na internet. Vamos juntos conferir. A primeira foi no final de semana, quando o monarca pediu, aparentemente irritado, para que funcionários removessem o porta-canetas da mesa onde assinava sua proclamação como rei. E ontem, ao tentar assinar o livro de visitantes de um castelo na Irlanda do Norte, a caneta vazou e sujou toda a sua mão. O rei chega a reclamar e a dizer, odeio isso. E então passa a caneta para a rainha consorte Camila, que também assina o livro e os dois então deixam a sala. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você.